Oi, sou a Patrícia. Nós vamos continuar conversando sobre mediação quântica e se você se interessa por esse assunto, não sai daí não. Mas antes eu vou dar uma passadinha pequena pelo direito quântico para falar, para compartilhar com vocês a informação de que em 1970, pasmem, em 1970, o professor Teles, Goffredo Teles Júnior, professor da USP, publicou o livro sobre direito quântico. Ele fala exatamente da convivência humana e das inúmeras possibilidades que saem das relações interpessoais. Ele diz também que o direito deve vir acompanhando uma necessidade da sociedade. E, fazendo o link com a mediação, o que a mediação faz? Exatamente, atende à necessidade subjetiva de cada um. Né? Ela vai olhar para cada um, observando sempre o todo, mas olhando para cada um, para através dos padrões de comportamento que são construídos por experiências vivenciadas no passado. Então, o que a mediação quântica ela vai fazer? Ela vai buscar recontextualizar para que as nossas ações sejam conduzidas por emoções construídas no presente, através do exercício da presença. Lembra que eu falei com vocês que a gente ia falar sobre como acessa os recursos para resolver qualquer questão? Então, em primeiro lugar, o primeiro passo é exatamente o autoconhecimento, buscar a essência, expandir a consciência, buscar lá, porque a gente vai olhar sobre dois pilares, tá? Dentro do autoconhecimento, o pilar biográfico, aquelas interpretações que eu dei, aquele sistema de representação que eu dei para um determinado fato, e o pelo sistema e pelo olhar sistêmico, aquilo que passa de geração para geração, que faz parte do nosso sistema. Pensa, a natureza é muito sábia, né? Então ela passa a informação se ela entende que aquilo pode destruir uma espécie. Então, para preservar a espécie, essa informação é passada de geração em geração. E muitas vezes não faz mais sentido no dia de hoje. Entende? Muitas vezes aquilo não faz mais sentido, não está presente mais. Aquele perigo ele foi de uma determinada época, mas hoje não existe mais. Então, como é que a gente começa a transmutar, a expandir a consciência, em primeiro lugar, como eu disse, pelo autoconhecimento? Buscar o exercício de presença. O exercício de presença é encontrar, além do conhecimento, é encontrar o seu ser, a sua essência. Então, nós vamos fazer um exercício prático para acessar, aprender, começar a acessar essa estrutura. Imagina se o nosso subconsciente interpreta que a gente está correndo risco, pondo em risco a sobrevivência, como é forte aquela convicção, como é forte aquele padrão comportamental. Como é que a gente vai amolecendo esse padrão até a gente conseguir dissolver e reprogramar com novas emoções, com emoções que sejam condizentes com aquilo que a gente está passando na atualidade, agora, e não pautado no que já aconteceu, tá? Então a gente pode praticar um exercício de meditação, relaxando, fechando os olhos e buscando a primeira vez que você interpretou e sentiu aquela emoção desconfortável. Né? Quando foi a primeira vez que você sentiu aquela emoção desconfortável? Pode vir do seu sistema familiar, mas pode estar ligado ao seu vizinho, ao seu irmão, à sua irmã, ao seu avô, à sua avó, a um amiguinho da escola. Quando foi a primeira vez que você sentiu aquele desconforto? Às vezes aquele desconforto lá está presente agora, por exemplo, num sentimento de pertencimento dentro da nossa própria área profissional. Por exemplo, o advogado pode sentir uma carga muito pesada, ruim, com determinada situação, porque ele está se identificando com uma emoção do passado. Né? Então, aquele desconforto e não se sentir pertencente do atual sistema, ele pode ser substituído exatamente por uma sensação de conforto, de alegria, de saber conscientemente olhar para o fato, separar aquele fato da emoção. Porque o fato em si, ele
vai ter tanta importância depois que ele for dissociado da emoção. Então, por exemplo, para alguma pessoa pode ser muito ruim mudar de cidade, né? Porque ela já está com aquela raiz, ela gosta de morar perto dos pais, ela gosta da rotina, é aquele padrão de comportamento que ela adotou, né? E para outra pessoa mudar pode ser mudar de país até, é o sonho da vida da pessoa. Então ela tem uma transferência na empresa para pode ser muito ruim e para outro pode ser magnífico, excelente, o sonho da vida dela. Quer dizer, o fato em si, ele vai estar, se ele é dissociado da emoção, ele fica mais fácil de ser analisado, observado, e o olhar do observador faz toda a diferença no resultado. Então, quando a gente acessar isso, buscar aquela emoção, desde a primeira vez que a gente sentiu, trazer aquilo para o presente e ressignificar, recontextualizar, ou lá mesmo, né? Se você conseguir acessar, chegar lá no seu primeiro evento e conseguir acessar, você pode já interpretar lá mesmo, ver se faz sentido aquilo hoje para você. Porque se não fizer sentido, a gente precisa, né, dar um novo contexto. Porque olha só, é interessante que o problema esteja na nossa mente, né? E não que a nossa mente esteja toda no problema, tá? Vamos separar isso aí, vamos buscar os padrões de pensamento, vamos buscar como é que a gente estruturou a nossa forma de conviver com o outro e principalmente depois que a gente entende que a nossa reação já está dentro da gente, que o fato pode ser o mesmo para uma outra pessoa que vai ter uma reação totalmente diferente, para mim vai trazer desconforto. Então eu olho para ele, né, verifico a emoção que ele me traz e ressignifico, recontextualizo de uma forma que eu me sinta bem, porque todas as nossas experiências vão ficar armazenadas, principalmente se ela tiver uma emoção forte. Então elas estão lá armazenadas, então a gente precisa buscar para poder ressignificar. E aí se a gente começar a ficar mais leve, transitar pela vida com fluidez, a gente vai alterar com isso a nossa frequência. A gente sabe o que é a frequência? Por exemplo, se eu estou na frequência de uma rádio e a outra pessoa está na mesma rádio escutando uma música MPB aqui, outra MPB lá, a gente está na mesma frequência, né? A gente está naquele mesmo balanço. E a gente vai alterar essa frequência para uma frequência de alegria, que aí a gente consegue. Se a gente está bem internamente, por mais que eventos externos aconteçam, a gente reage conscientemente, já observando o nosso padrão reativo, a gente reage daqui para fora, mas dentro a gente está bem, a gente está confortável, tá tudo legal, porque a gente entende que aquilo está contribuindo para a nossa evolução enquanto essência. Então tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos, está no livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que faz a seguinte pergunta: quem é mais feliz? Aquele que ganhou na loteria ou aquele que teve as pernas amputadas? E pasmem, a resposta é que após alguns meses, aquela pessoa que estava no estado emocional de felicidade, ela vai permanecer naquele estado de felicidade, mesmo se ela tiver amputado as pernas. E aquela pessoa que ganhou na loteria, mas estava triste, né, uns meses antes, e ganhou na loteria, depois de alguns meses, ela vai estar triste novamente. Ou seja, presta atenção, os eventos externos, eles não são 100% responsáveis, aliás, eles não são nem 10% responsáveis daquilo que acontece com a gente internamente. Então, olha que importante essa informação, a gente precisa procurar a fonte dentro da gente. Isso a gente vai ter que desenvolver recursos, ferramentas. O profissional sistêmico, ele olha para o todo, ele olha por todos os lados. Ele olha exatamente aquilo, o mapa e o território. O mapa são as nossas crenças, o território é a nossa essência. A gente precisa casar, né? Aumentando a frequência, unindo o pensamento, aquilo que a gente pensa, com o nosso sentimento, aquilo que a gente sente, e com as nossas ações. Quando a gente começa a unificar isso tudo numa inteligência única, a gente consegue modificar a frequência, e aí sim a gente sempre vai estar
reagindo de uma forma positiva, mesmo que aquilo traga uma sensação desconfortável, a gente reage, mas dentro da gente a gente continua no nosso estado de paz, de alegria, porque nada vai fazer com que a gente saia daquele estado de alegria, a não ser que a gente deixe que o outro tenha essa influência, tenha esse poder sobre a gente. E posso confessar uma coisa que eu aprendi aí? O poder é só seu, amigo. O poder não tá na mão do outro. A gente entrega de bandeja isso. A gente deixa que o outro deixe a gente irritado, que o outro deixe a gente triste, que o outro faça a gente feliz, né? E a partir do momento que a gente entende que o outro não tem esse poder, que só eu, quando acessando aquilo, por mais que eu saia e o trânsito esteja horrível e eu sei que vou chegar atrasada e aquilo começa a virar uma bola de neve, eu paro, me concentro e volto para minha essência. Se aquilo aconteceu, provavelmente de repente vai que lá na frente eu ia bater o carro, ia ter alguma coisa grave, aconteceu um acidente, aquilo contribuiu para o meu bem. Então vamos sempre olhar exatamente por esse ponto de vista. Então vamos fazer o exercício que eu estou convidando você primeiro a se concentrar, é uma atenção focada naquele primeiro evento que te trouxe aquele desconforto. A gente pode fazer isso para todos os desconfortos, ressignificando e trazendo uma paz interna, com uma frequência melhor, para a gente ter uma melhor qualidade de vida. E só depois que a gente consegue se observar, entender nosso padrão reativo e a gente aumenta as possibilidades de solução quando a gente entende esse padrão. Então, quanto maior a autoobservação, menor o nosso padrão reativo de luta ou fuga e maior as possibilidades de resolver as questões conscientemente para que ela vá ao encontro das nossas necessidades, dos nossos interesses. Então, é por aí. Então, a gente vai fazer o exercício, vai se concentrar, vai buscar essa emoção e depois vocês me contem o que vocês sentiram, se vocês conseguiram, a gente pode fazer um exercício juntos, tá bom? Então, vou ficando por aqui, já falei demais, um beijo e até o próximo vídeo.